Bem, o grande anfitrião deste prestigiadíssimo evento da FCDL é o meu querido amigo Vitor Koch, que é uma liderança extraordinária no meio empresarial, um homem que conquistou naturalmente a respeitabilidade de todos. E por isso que esse é talvez um dos maiores eventos, mais prestigiados eventos do sul do país, e eu posso atestar isso. Que prazer te encontrar, Vitor. Obrigado, Diego, obrigado pela sua presença e obrigado pela generosidade, né, dos elogios. Não sabia que tudo isso era uma atribuição minha, mas fico muito contente. O evento é um dos eventos realmente mais importantes do varejo estadual e já faz parte do calendário, onde nós temos a honra de reconhecermos publicamente aqueles que alavancam os nossos negócios, aqueles que nos proporcionam condições de sustentabilidade econômica e especialmente de qualidade no atendimento. São fornecedores que honram seus compromissos, que nos atendem em tempo adequado e especialmente que nos dão suporte numa situação de garantia, de reposição de estoques, enfim, na excelência do atendimento, que é o grande diferencial num mercado desequilibrado como nós encontramos hoje o nosso Brasil economicamente. Então, um evento maravilhoso, você vai ver aqui grandes empresas, empresários de sucesso que servem de exemplo e que são os nossos líderes e que não nos deixam desanimar frente a essas situações que vêm acontecendo. Todos os agraciados aqui são guerreiros nas suas áreas. E não de uma batalha só, eles têm muitos anos de estrada. O que tu levas, o que é a FCDL, a tua diretoria, o que vocês levam em conta para escolher, por exemplo, uma figura notável, como as outras que estão aqui, um Onyx Lorenzoni, por exemplo, um deputado federal que tem prestado um trabalho relevantíssimo para a sociedade brasileira? Diego, a forma que nós fizemos essa escolha, nós temos hoje 23.500 associados no nosso SPC, e esses são os que respondem, ou seja, aqueles que fornecem crédito, aqueles que dependem de fornecedores, aqueles que dependem de instituições financeiras, aqueles que são atingidos diretamente pela situação econômica do país. Então a eles é facultada essa escolha. Eles apontam seus melhores fornecedores de vários segmentos, você pode ver que tem vários segmentos aqui. Eles apontam as lideranças que se destacaram no cenário do ano de 2015. E o deputado Onyx Lorenzoni foi muito contundente nas suas manifestações, nas suas ações, seu posicionamento reto, a sua conduta, a sua transparência, a sua acessibilidade, ou seja, é muito fácil de chegar no deputado, o atendimento das reivindicações. Então essa certamente é a grande razão da escolha desse nome, como as outras 6 personalidades que serão agraciadas nessa noite. O que tu estás projetando para o Brasil do ano que vem, Vitor? Olha, na verdade, o que aconteceu, Diego? Esse ano foi catastrófico, né? Nós tivemos o maior índice, teremos o maior índice de queda de vendas. Hoje, na nossa coletiva, nós mostramos um número que certamente irá se confirmar, uma vez que a FEE já fez o balanço dos últimos 3 trimestres. E agora, então, nós buscarmos esse restante do ano e somarmos a esses índices, onde nós chegaremos a 11,08 de queda. Isso nos últimos 10 anos é a maior queda que aconteceu. A última queda aconteceu forte lá em 2005, que foi menos 4,58, e agora em 2015, então, em detrimento a uma crise política, afetou em cheio a economia, por falta de capacidade dos nossos gestores, de inexperiência na gestão pública, especialmente medidas que foram tomadas pelo Ministério da Fazenda, aumentos de juros das tarifas básicas, que corroeram o orçamento das pessoas, especialmente as pessoas com menos renda, e fizeram com que o varejo apresentasse esse resultado negativo. Nós prevemos um ano de 2016 melhor, Diego. Embora a gente contradiga os economistas, mas nós acreditamos, não diria que nós chegamos ao fundo do poço, mas nós nunca tivemos uma
uma queda tão acentuada. E acreditamos sim que vai haver uma recuperação, especialmente pelo fato das notícias negativas em muita intensidade, o que faz com que os nossos clientes fiquem retraídos ou aguardem uma solução. Você sabe muito bem que a solução ainda vai demorar muito, mas esperamos que o Brasil seja reestruturado, que os culpados pela corrupção sejam identificados, sejam punidos exemplarmente, que o governo federal reveja essa questão da alta dos juros, porque a alta dos juros foi para captar dinheiro, para suprir o rombo orçamentário e afetou em cheio a nossa economia. Então nós acreditamos que 2016 vai haver uma retomada da confiança, as pessoas precisam atender às suas necessidades básicas e as pessoas hoje elas estão mais seletivas, tanto na questão da saúde, que nós vemos aí um crescimento no ramo farmacêutico e de cuidado pessoal, que é um dos únicos setores que realmente cresceu um pouco. Assim nós vemos também na questão do conforto, da segurança, então nós acreditamos numa retomada que pode ser até zero, mas nós estimamos 2,5% de crescimento em 2016 nas vendas do varejo. Se Deus quiser. Mais uma vez, Vitor Koch, cumprimentos pelo teu trabalho. Obrigado, muito obrigado e eu fico muito honrado com a tua presença e com esses empresários aí de distinção. Deputado federal Onyx Lorenzoni, uma das grandes lideranças políticas do Brasil da atualidade, sendo agraciado pela FCDL, pelo Vitor Koch, pelos lojistas gaúchos nessa noite aqui no Plaza. Cumprimentos, Onyx. Bom, primeiro dizer, né, Diego, da minha alegria com esse reconhecimento e com esse carinho, né, que eu recebo, esse estímulo dos lojistas gaúchos e creio que fruto, né, da coerência em cima de princípios e valores com que eu me mantive ao longo desses últimos 21 anos já, né, de luta política aqui no Rio Grande e lá em Brasília. Como é importante, sobretudo hoje no Brasil, a sociedade busca isso, referências, né? Aí quando ela encontra um Onyx Lorenzoni, por exemplo, ela sabe que o Onyx Lorenzoni, durante 2, 3 décadas, tem a mesma postura reta, defende os mesmos princípios. É isso que nós precisamos hoje. Olha, Diego, eu tenho olhado para essa crise e tentado encontrar coisas positivas, né? Não dá para a gente achar que o Brasil é o país das desgraças, não é verdade. E eu vejo aquela operação Erga Omnes, né, da Polícia Federal, o É para Todos, como um alento para todos nós. Todo mundo que trabalha honestamente, que trabalha corretamente, que baseia o seu esforço, né, e as suas conquistas no mérito pessoal ou coletivo, da empresa, do grupo de pessoas que acompanha, tem que estar nesse momento olhando para frente com um pouco de otimismo, né? Hoje, quem vai para a cadeia não é mais só ladrão de galinha, a gente tem o senador da República preso no exercício do mandato, porque há 4 anos atrás nós, cidadãos gaúchos e brasileiros, exigimos que o Congresso Nacional tivesse voto aberto. Se fosse voto fechado, estava na rua. Isso mudou tudo, né? Mudou tudo. Da mesma maneira, eu tenho dito, tu sabes disso, nós temos 120 milhões de brasileiros conectados hoje, que são as pessoas que têm smartphone no Brasil. Então, está nascendo uma nova cidadania. Nós estamos aí com 100% das nossas crianças na escola e está começando a se construir uma sociedade onde a lei é o limite. Quem cruzar o limite da lei vai ser punido. E isso é a garantia, junto com a liberdade, junto com o direito de propriedade, é o fundamento para a gente ter uma sociedade onde o mérito prevaleça e cada um de nós possa, fruto do seu esforço, correr atrás do resultado, poder prosperar e, enfim, ser feliz, que, aliás, é o que todo ser humano busca. Faltam, vamos lá, 10 meses para a eleição de prefeito. Onyx Lorenzoni vem? Sim, sou pré-candidato. O meu partido, o Democratas, reuniu o seu diretório na última segunda-feira. Fui questionado, confirmei. E claro, nós vamos ter que construir um projeto coletivo, dialogar com as várias Porto Alegres que tem dentro da cidade de Porto Alegre, mas vamos ter que buscar algo que possa fazer com que essa cidade seja mais segura, que essa cidade seja uma administração mais eficiente, que as pessoas se sintam bem e que as pessoas tenham confiança naqueles que vão dirigir os rumos dessa cidade. Então, vamos ainda conversar, mas a decisão pessoal de aceitar o desafio está tomada.
Agora são aqueles espaços que precisam ser construídos daqui até o período de convenções, que é julho do próximo ano, e aí a definição da convenção e aí a candidatura em si. Mas não vou fugir a esse desafio. Creio que é chegado o momento da gente buscar um novo caminho administrativo para Porto Alegre. A cidade, ao longo das últimas 3 décadas, teve prefeitos de inspiração esquerdista, com teses que já se demonstraram insuficientes para a vida das pessoas no Brasil, no estado e em Porto Alegre. E a gente quer trazer um novo conceito de gestão, de administração, enfim, fazer com que a administração de Porto Alegre sirva ao público e não se sirva dele. É isso que a gente quer. 3 coisas que a gente precisa, na tua opinião, mudar muito na nossa cidade. Bom, algo que eu digo há muito tempo, né? A segurança do cidadão de Porto Alegre é problema do prefeito de Porto Alegre. Essa coisa de chama a Guarda Nacional, chama o Batman, chama o Robin, não é comigo. Se eventualmente acontecer a candidatura, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que Porto Alegre tem que resolver com a sua guarda municipal, dar o suporte que a Brigada Militar hoje não consegue mais dar porque está quebrado. Então, bom, nós tínhamos 4, 5 mil homens no passado em Porto Alegre, bom, não vai ter mais. Como é que resolve isso? Bom, então a Guarda Municipal entra em parceria, num projeto feito em conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar, mas é perfeitamente viável fazer dessa cidade uma cidade segura. E uma segurança como um grande guarda-chuva, né? Onde não é apenas a segurança pessoal, do ir e vir, do passear, do aproveitar a praça, mas a segurança que fala da creche para a mãe trabalhadora, da segurança que fala de uma saúde que respeite as pessoas, da segurança que as pessoas precisam para empreender e não ser surpreendidos com regrinhas que trocam todo dia, né, para criar dificuldade, né? Ou seja, nós temos que simplificar, ser eficiente e oferecer uma cidade segura e boa de viver. Muito bom. Um abraço forte ao Nix Lorenzoni. Obrigado, Diego. Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, parlamentar que foi com uma trajetória começando aqui no Rio Grande do Sul, depois passando lá pelo Congresso Nacional e hoje no TCU, uma figura proeminente e que está sendo homenageada pelo Vitor Koch, pela FCDL nessa noite aqui no Plaza. Prazer te encontrar, Nardes. Prazer é meu estar aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aonde que eu iniciei minha vida pública e fiquei 24 anos entre vereador e parlamentar e agora estou ocupando uma posição que eu atendo mais no Brasil, trabalho mais pelo país, mas não posso esquecer a minha origem, a minha cultura e voltar ao Rio Grande sempre é muito positivo, especialmente no evento do CDL, já que eu fui o articulador da Lei do Simples no Brasil. Começamos um pequeno movimento e transformamos o Simples numa lei nacional, pagando um imposto só para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Começamos com 600 mil empresas, hoje nós estamos com 10 milhões de micro e pequenas empresas que desburocratizaram. Ou seja, a ideia, eu fui contador lá atrás, eu trabalhava com 12 tributos, reuni todas aquelas notas, toda aquela documentação, era uma parafernália burocrática e aquilo dificultava a vida das pequenas empresas. Então eu comecei o movimento logo após a chamada securitização à dívida da agricultura, para também diminuir a burocracia para os pequenos empresários. Então, receber essa homenagem do CDL é muito importante porque é um reconhecimento não somente como ministro do Tribunal de Contas, mas especialmente o trabalho que a gente fez como parlamentar, que a gente acreditou num sonho de diminuir a burocracia para os pequenos empresários, que geram emprego e distribuem renda, que são extremamente importantes para a nação brasileira. Bem, recentemente o TCU ganhou grande notoriedade para boa parte do povo brasileiro com um relatório que foi feito, tu eras o relator, né, das chamadas pedaladas fiscais. E foi um momento em que não sabia de que maneira o TCU iria votar e o relatório foi votado por unanimidade, aprovado por unanimidade. E isso, na verdade, é uma quebra de paradigma, de que o homem público, de que o chefe do executivo, ele tem que respeitar a lei, ele tem que respeitar o orçamento. Fala um pouquinho mais disso, Nardes. A lei da responsabilidade fiscal para o cidadão entender
É uma lei que o prefeito tem que cumprir, o governador tem que cumprir. Os gestores não podem gastar mais do que arrecada. É como uma família que não pode gastar mais do que recebe do seu salário. E o que aconteceu na República é que em 2014 o governo gastou 106 bilhões sem legalidade, ou seja, os atos foram de descumprimento da lei da responsabilidade fiscal, ou seja, 40 bilhões dos bancos públicos, onde está o dinheiro do Diego Casagrande, o dinheiro do telespectador, do cidadão, ou seja, está o dinheiro de todos os brasileiros, 40 bilhões na Caixa, Banco do Brasil, e além disso mais 38 bilhões e decretos que não foram aprovados pelo Congresso, 38 bilhões que era contingenciamento, que era recursos que não podia gastar mais, enfim, a soma deu 106 bilhões. Eu preparei o voto de forma técnica e agora até recentemente os próprios funcionários do Ministério da Fazenda deram uma declaração dizendo que alertaram o governo e alertaram o secretário Arno Agostinho de que não podia gastar, que nós entraríamos em déficit. Então confirmaram o relatório do TCU e eu estou tranquilo, com a consciência tranquila de que fiz uma coisa que talvez o Rio Grande do Sul tivesse que ter feito há 15, 20 anos atrás para não entrar nessa situação de não poder pagar a folha de pagamento praticamente. E uma reportagem do Valor Econômico desse final de semana que é arrasadora, né? Mostra o esforço dos técnicos da Fazenda para não permitir o descumprimento da lei e mesmo assim ela foi descumprida. Foi descumprida, então o governo foi alertado. Então não pode dizer que o ministro Augusto Nardes perseguiu o governo. Eu não persegui, eu acompanhei um voto técnico, com embasamento técnico, e que os próprios integrantes do Ministério da Fazenda alertaram o governo, mas a decisão foi uma decisão política, e aí gastaram o que não podíamos gastar, e agora quem está pagando essa conta é a sociedade brasileira, com aumento de impostos que estão propondo, o combustível aumentou, enfim, o cidadão que acaba sendo penalizado, e o mais importante de tudo isso é de que a sociedade parou de investir, e aí os investidores pararam de investir, porque perderam a confiança. Nós temos que retomar a confiança. O Congresso tem que definir essa situação, há uma grande discussão no Congresso, mas aí já não é mais a minha parte era fazer o meu dever de casa, que era mostrar as contas, porque o cidadão que paga essa conta, e o cidadão tinha que saber o que estava acontecendo com as contas da República, porque boa parte da sociedade paga 35% de impostos do produto interno bruto, de todo aquilo que se arrecada no Brasil, que é 5,5 trilhões. 2,4 trilhões é o Estado que gasta. Então é muito dinheiro, isso aí eu estou falando referente a 2014. Então era necessária essa transparência. Eu acho que nós mudamos uma história de praticamente quase 80 anos, que as contas sempre eram aprovadas com ressalva, ou seja, existia alguma ilegalidade, só que agora passou, como diz o mineiro, da conta, né? Ou seja, ultrapassaram os limites da responsabilidade fiscal, e aí o tribunal tomou a decisão unânime com 8 votos me acompanhando nesse relatório, que pode mudar um pouco a história do Brasil. E como é que nós vamos sair disso enquanto nação? Bem, isso vai depender da força do Congresso Nacional, da sociedade. Quem vai definir isso praticamente é a sociedade brasileira. Ministro Nardes, cumprimentos, um abraço. Obrigado. Que grande satisfação encontrar Nelson Eggers, presidente da FRUC, que é o homenageado, um dos homenageados nesta noite espetacular aqui da FCDL. Eggers, prazer te reencontrar, cumprimentos. Para mim também é um prazer muito grande te encontrar aqui. E é verdade, hoje mais uma vez me escolheram para receber uma honraria, né? Que é o Prêmio Empreendedor, Personalidade Empreendedor 2015. Uma escolha que eles fizeram na minha pessoa, e eu não sou lojista. Esse mérito lojista tradicionalíssimo da FCDL, eu acho que o grande mérito dele é que tradicionalmente ele reconhece quem merece. Isso no nosso mercado é uma coisa importante. Reconhece quem merece. Eggers, quanto tempo de jornada, quanto tempo de estrada? Só na FRUC eu trabalho 56 anos. Comecei gurizinho, estou lá até agora. Tu és a terceira geração? Eu sou da terceira, aquela que quebra as empresas, né? Não, mas no caso, teus filhos vão tocar? Já estão lá. Tocando, né?
Estão tocando. Está na quarta, então. Já está completamente na quarta. E são todos profissionais, bem preparados, né? Eu tenho 6 filhos. Nós estamos falando de uma empresa que produz quantos litros ano? Em torno de 250 milhões de litros de bebidas. 250 milhões de litros de bebida. Bebidas, sim, por ano, né? Eu lembro lá nos anos 90, governo Brito ainda, quando houve uma ampliação da fábrica, né? E que aquilo ali foi um grande upgrade, né? Ali foi um primeiro grande passo, né? Sim, é verdade. Eu já comecei com o Fundopem no governo do Pedro Simão. O Simão antes teve, é verdade. Aí eu fiz o aprendizado, né? E esse aprendizado eu trouxe comigo, né? E consegui cumprir todos os meus compromissos que eu assumi na hora de fazer o projeto do Fundopem, que é então o projeto do crescimento da empresa. Foi muito suado, muito difícil, mas consegui cumprir todos eles. E depois, então, a gente fez um programa de qualidade na gestão, né? E aproveitamos mais uma vez um programa gaúcho, que é o PGQP, né? E esse o Fundopem nos deu força, né? Confiança para trabalhar, para crescer. E o Fundopem nos ensinou a fazer gestão. PGQP. O PGQP. Então, e qual é a receita para se atingir as metas, para se chegar ao topo? Olha, essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu respondo com uma palavra só: pessoas. São as pessoas, né? Você tem que escolher bem, preparar as pessoas, deixá-las motivadas, que aí dá certo. Parabéns, que a noite hoje é tua. Um abraço. Nelson Eggers.